Durante meus 20 anos, aproveitei minha juventude enquanto rejeitava vários caras que queriam algo sério comigo. Mas agora, aos 35, estou sozinha e sem esperanças, depois de ser rejeitada pelos mesmos homens que um dia rejeitei. Tenho 35 anos e pela primeira vez na vida, estou pronta, realmente pronta. Viajei, saí com músicos, artistas e caras que achavam que criptomoeda era um traço de personalidade. Tive romances de verão na Europa e desilusões dramáticas na minha própria cidade. Meus 20 foram um turbilhão de experiências, exatamente como se supõe que devem ser. Colecionei momentos, não compromissos. Não me arrependo de nada. Agora, no entanto, o jogo mudou. O carrossel desacelerou e eu quero descer. Quero estabilidade. Quero alguém que fale sobre hipotecas em vez de festivais de música. Alguém que prefira uma noite tranquila em casa a uma festa até o amanhecer. Quero um homem bom. O problema é que, ao que parece, o abastecimento de homens bons, solteiros e sensatos com mais de 30 anos é alarmantemente baixo. Os aplicativos de namoro são um deserto de homens que ainda não superaram o divórcio ou que continuam vivendo como se tivessem 22. Foi numa noite de frustração, deslizando para a esquerda repetidas vezes, que tive uma ideia brilhante. Por que eu estava procurando um estranho quando já conhecia os candidatos perfeitos? Eu os conhecia há uma década. Eram os caras bons da universidade, os Samuels, os Mateus, os Lucas do mundo, os rapazes que me adoravam, que me levavam sopa quando eu ficava doente, que lembravam meu pedido de café e que teriam movido céus e terras por mim. Naquela época, é claro, eles eram invisíveis para mim no sentido romântico. Eram doces, sim, confiáveis, absolutamente, mas eram seguros, eram entediantes. Eram o tipo de cara com quem você se casa, não com quem você vive a juventude. Rejeitá-los foi um ato de autopreservação, uma forma de proteger minha liberdade e meu direito à aventura. Sempre assumi, em algum canto da minha mente, que eles estariam ali como uma pólice de seguro emocional. Achei que quando eu terminasse de me divertir, poderia voltar, estalar os dedos e um deles estaria esperando, grato por eu finalmente tê-lo escolhido. O plano era simples, reabrir aquelas portas, começar pelo mais promissor. Samuel era o mais gentil, o mais apaixonado. Lembrava do seu olhar de cachorro triste da última vez em que lhe disse que não poderia ir com ele ao casamento do primo porque tinha surgido algo de última hora. A verdade é que tinha surgido algo com Nico, o baixista de uma banda que esqueci na semana seguinte. Mas Samuel não precisava saber disso. Era hora de ver como o rapaz estava. Bem, eu tinha certeza de que ele ficaria encantado em saber de mim. Afinal, eu era a garota que ele nunca conseguiu ter. Encontrar Samuel nas redes sociais levou segundos. Seu perfil era público, uma vitrine da vida estável e previsível que eu havia rejeitado tão arrogantemente. Fotos de trilhas, um Golden Retriever adorável chamado Mel e várias publicações sobre sua carreira de sucesso como arquiteto. Ele tinha seu próprio estúdio. Bom para ele. Não havia sinal de uma parceira em suas fotos recentes, o que confirmei com uma análise rápida, porém minuciosa, de suas publicações dos últimos 2 anos. O caminho estava livre. Enviei uma mensagem. Escrevi com cuidado para soar casual, como se eu simplesmente tivesse lembrado dele por magia. Oi, Samuel. Não sei porquê, mas seu nome apareceu na minha cabeça hoje. Espero que a vida esteja te tratando incrivelmente bem. Apertei enviar e senti uma onda de poder. Eu estava movendo as peças de um tabuleiro de xadrez que eu mesma havia criado. A resposta demorou algumas horas, o que me irritou um pouco. O Samuel que eu lembrava teria respondido em 30 segundos. A mensagem dele foi educada, mas estranhamente formal. Oi, que surpresa! Tudo bem por aqui? Obrigado. Muito trabalho, mas não reclamo. Espero que você também esteja bem. Não havia emojis, nem perguntas entusiásticas sobre minha vida. Era o tipo de mensagem que você enviaria a um antigo colega de trabalho. Minha primeira reação foi de perplexidade. Onde estava a emoção? O alívio pela volta da garota dos sonhos dele. Mas rapidamente reorganizei isso na minha cabeça. Claro, ele estava sendo cauteloso. Eu o machuquei no passado. Era lógico que se protegesse, que não quisesse parecer ansioso demais. Era um desafio, e isso quase o tornava mais interessante. Decidi assumir o controle. Respondi com mais calor, ignorando o tom distante dele. Fico muito feliz em ouvir isso. Você merece. Olha, sei que é do nada, mas adoraria colocar a conversa em dia com um café se você tiver tempo. Sem compromisso, só para lembrar os velhos tempos. A frase sem compromisso era uma mentirinha inocente. Claro que compromisso era exatamente o que eu tinha em mente. A resposta dele, de novo, demorou mais do que eu gostaria. Disse que sua semana estava bastante ocupada, mas que talvez tivesse um horário livre na sexta tarde. Que eu avisasse se isso funcionava para mim. Funcionava perfeitamente. Confirmei a hora e o lugar, uma cafeteria neutra perto do escritório dele. Encerrei a conversa sentindo-me triunfante. A suposta frieza dele era só uma fachada. Um homem como Samuel não esquece uma mulher como eu. Ele só precisava de um pequeno empurrão, um lembrete pessoal do que esteve perdendo todos esses anos. Imaginei a cena. Riríamos, recordaríamos o passado e eu veria em seus olhos a antiga adoração voltar. Eu estava prestes a acionar minha apólice de seguro emocional e tinha certeza de que os benefícios seriam excelentes. Cheguei à cafeteria com 15 minutos de antecedência. Escolhi uma mesa perto da janela, com boa luz, onde ele pudesse me ver assim que entrasse. Usava um vestido simples, mas elegante, e tinha caprichado na maquiagem. Queria que ele visse o que esteve perdendo, não uma versão desesperada de mim, mas a versão aprimorada, a que finalmente estava ao alcance dele. Samuel chegou na hora exata.
Eu o vi pelo vidro antes que ele me visse. Estava ótimo, mais do que eu lembrava. Havia perdido o ar de garoto universitário e o substituído por uma confiança tranquila. Vestia uma camisa bem passada e o cabelo estava perfeitamente arrumado. Por um segundo senti um frio na barriga, mas o sufoquei. Ainda era Samuel, o rapaz que um dia escreveu um poema terrível sobre meus olhos. Ele entrou e sorriu para mim. Um sorriso educado, não um sorriso encantado que eu lembrava. Aproximou-se e, em vez do abraço que eu esperava, estendeu-me a mão. Um aperto firme, breve, profissional. Foi o primeiro indício de que algo estava errado. A conversa foi estranha, como falar com um conhecido simpático. Perguntou sobre meu trabalho, minhas viagens. Ele assentia, sorria nos momentos certos, mas seus olhos permaneciam distantes. Não havia faísca alguma. Tentei trazer nossas memórias compartilhadas, nossas piadas internas da faculdade. Ele ria educadamente e dizia, sim, parece que foi há uma vida. Parecia realmente que havia sido outra vida. A frase era como um muro de cristal entre nós. Eu estava de um lado tentando reacender algo, e ele estava do outro, observando-me com curiosidade gentil, mas totalmente desapegada. Falou do trabalho com paixão, dos prédios que projetava, da satisfação de criar algo duradouro. Falou do cão-mel com um afeto genuíno que eu nunca ouvi demonstrar por nada que não fosse eu. Ele parecia feliz, centrado, completo. Não parecia um homem a quem faltava algo ou alguém. Depois de 20 minutos de conversa superficial, decidi que era suficiente. Eu precisava assumir o controle. Apoiei os cotovelos na mesa, inclinei-me um pouco para frente e lhe dei meu sorriso mais acolhedor. Disse, sabe, Samuel, é muito bom te ver. Tenho pensado muito ultimamente sobre o que realmente importa. Às vezes passamos anos perseguindo fogos de artifício só para perceber que o que realmente queremos é uma fogueira quente e constante. Era a metáfora perfeita, clara, direta, poética. Eu estava escancarando a porta para ele. Eu estava dizendo, eu era os fogos de artifício. Agora quero ser sua fogueira. Ele me olhou, e o sorriso educado desapareceu, substituído por uma expressão mais séria. Assentiu devagar. Disse, entendo o que você quer dizer, e fico feliz que tenha chegado a esse ponto. De verdade. Houve uma pausa. Esperei que ele continuasse, que dissesse que ele era essa fogueira que estava me esperando. Mas em vez disso, tomou um gole do café e disse, olha, vou ser honesto com você porque te aprecio como alguém do meu passado. Foi muito bom colocar a conversa em dia, mas não estou interessado em nada além disso. A pessoa que eu era na faculdade, o rapaz que era apaixonado por você já não existe. Eu amadureci, e desejo sinceramente que você encontre o que procura. O mundo pareceu inclinar-se. A confiança que eu sentia evaporou, substituída por um frio glacial. Ele não estava sendo cauteloso, não estava com medo. Ele estava me rejeitando. A mim. O rapaz que teria andado sobre brasas por mim agora me dizia com a calma de um estranho que não estava interessado. Balbuciei algo tentando salvar as aparências. Disse que claro, eu só queria ser amiga, mas a humilhação tinha um gosto amargo na minha boca. Ele olhou o relógio, disse que precisava voltar para uma reunião, pagou os 2 cafés no balcão e com outro educado, que você fique bem, foi embora. Fiquei sozinha na mesa, olhando para a xícara vazia dele, e o desconcerto se transformou em raiva. Como ele se atrevia? Como ousava crescer e seguir em frente? Depois de toda a energia emocional que eu permiti que ele investisse em mim, simplesmente descartava tudo. Não era justo. Era uma traição a tudo que tínhamos sido. Ele não tinha mudado. Eu é que estava destruída. Claramente eu o havia machucado tanto no passado que agora ele era incapaz de aceitar a felicidade. E de alguma forma, isso também era culpa minha. Saí da cafeteria com as bochechas ardendo de humilhação. Mas à medida que caminhava, a humilhação transformou-se em uma raiva fria e lógica. Quem Samuel pensava que era? Me rejeitar depois de anos suspirando em silêncio era insolente, uma falta de respeito. Claramente eu o havia ferido tanto que agora ele estava danificado, incapaz de reconhecer uma boa oportunidade quando a tinha diante de si. A rejeição dele não era um reflexo do meu valor, era um sintoma do próprio trauma não resolvido. O problema era ele, não eu. Cheguei em casa e me servi uma taça de vinho. Precisava testar minha teoria. Samuel era um caso isolado, um homem ressentido que preferia se apegar à própria dor em vez de perdoar e ser feliz. Mas nem todos poderiam ser assim. Havia outros na minha lista. O próximo era Lucas. Lucas havia sido o mais intelectual do grupo, sempre com um livro na mão, sempre disposto a debater filosofia às 3 da manhã. Uma vez, meio em tom de brincadeira, ele disse que eu era sua musa caótica. Era um romântico incurável. Certamente ele não teria se tornado tão cínico e enfadonho. Procurei Lucas. O perfil dele era mais privado, mas tínhamos amigos em comum. As fotos que consegui ver eram um cartão postal da vida suburbana, uma casa bonita, um cachorro diferente do de Samuel e uma mulher sorridente ao seu lado, a esposa. Em uma foto de uns 6 meses atrás, havia também um bebê. Meu primeiro instinto foi fechar a página. Mas depois pensei, e daí? Um casamento não significa que ele seja feliz. Talvez tivesse se conformado. Talvez vivesse uma vida de silenciosa desesperação, sonhando com a musa que deixou escapar. Talvez minha mensagem fosse um raio de sol em sua rotina cinzenta. Minha mensagem para ele foi diferente, mais divertida, mais nostálgica. Olá, Lucas. Outro dia ouvi uma música que me lembrou nossas conversas de madrugada. Ainda acredita que a anarquia é um sistema viável? Espero que sua vida esteja tão interessante quanto suas teorias. A resposta chegou no dia seguinte, e não era dele. O nome no perfil era de Lucas, mas a foto havia mudado. Agora era uma imagem dele, da esposa e do bebê, os 3 sorrindo para a câmera. A mensagem era curta e brutal. Sou Sara, esposa do Lucas. Ele me mostrou sua mensagem. Agradecemos que tenha lembrado dele, mas nossa vida é muito feliz e interessante. Obrigada. Não escreva novamente. Fiquei olhando para as palavras. Não escreva novamente. A hostilidade era tão aberta, tão desnecessária. O que eu tinha feito de errado?
Só havia enviado um cumprimento amistoso. Claramente a esposa dele era uma mulher insegura, apavorada com a ideia de que uma mulher do meu calibre pudesse voltar à vida do marido. Devia mantê-lo com uma coleira curtíssima. Pobre Lucas. Trocou sua liberdade intelectual por uma vida controlada pelo ciúme. E então eu percebi. O verdadeiro problema não era que eu tivesse mudado ou que meu valor tivesse diminuído. O problema eram eles, os homens bons que eu conheci. Eles desapareceram, deixaram-se domesticar, casaram-se com mulheres seguras e previsíveis que jamais os desafiariam, tornaram-se versões fracas e medrosas de si mesmos. Não estavam me rejeitando porque seguiram em frente. Estavam me rejeitando porque tinham medo. Medo de lembrar como era sentir-se vivo. Medo de uma mulher que não cabe no pequeno e ordenado mundo deles. Não era rejeição, era rendição. E eu era o lembrete vivo de tudo que sacrificaram em troca de uma vida de segurança entediante. Então aqui estou de volta ao ponto de partida, mas com uma clareza dolorosa. Meu plano, que parecia tão lógico e justo, fracassou de forma estrondosa. Mas não pelas razões que alguém cínico poderia imaginar. Não é que eu tenha esperado demais ou subestimado esses homens. O problema é que o mundo os arruinou. Aproveitei minha juventude. Sim, fiz exatamente o que a sociedade moderna diz às mulheres para fazer. Ser independente, explorar, não se conformar. Eu fui aluna exemplar dessa filosofia. Vivi minha vida ao máximo e agora que estou pronta para o próximo capítulo, descubro que os homens que deveriam ser meus parceiros de jornada, tomaram um desvio rumo à mediocridade e ao medo. Samuel, ferido e ressentido, prefere a solidão a correr o risco de sentir algo de novo. Lucas, preso numa jaula dourada suburbana, é vigiado por uma esposa insegura que vê ameaça em cada sombra do passado. E os outros pesquisei um pouco mais. Mateu, o músico sensível, agora é contador e está casado com a namorada do colégio. Eles se conformaram. Todos se conformaram. É uma injustiça cósmica. Nós, mulheres, passamos nossos 20 e poucos anos nos construindo, tornando-nos mais interessantes, mais complexas, mais valiosas. Enquanto isso, os homens bons, em vez de fazerem o mesmo, se assustam e correm para se refugiar na primeira opção segura que encontram. Casam-se jovens, têm filhos, se enterram em hipotecas e responsabilidades antes de realmente viverem. E quando nós finalmente estamos prontas, eles já não estão mais disponíveis, não só fisicamente, mas emocionalmente. Estão exaustos, domesticados e perderam toda a chama que um dia os tornou desejáveis. Então, por que os homens bons que rejeitei aos 20 anos já não querem sair comigo? A resposta é simples e trágica, porque eles já não são homens bons. Tornaram-se homens assustados. Eles me rejeitam não porque eu tenha feito algo errado, mas porque a minha própria existência lhes lembra a liberdade que abandonaram e a paixão que já não possuem. Eu sou um espelho da vida que poderiam ter tido se tivessem sido mais corajosos. As pessoas dirão que sou arrogante, que tenho um senso exagerado de direito. Não entendem. Isso não é arrogância, é a frustração de uma mulher de alto valor que jogou segundo as regras e mesmo assim perdeu. Fui incentivada a ser um espírito livre e agora sou punida por isso. Enquanto eu voava, eles construíam jaulas e agora me culpam por não conseguir entrar nelas. O problema não sou eu. É um sistema que recompensa a mediocridade nos homens e depois pune as mulheres por não terem se conformado a tempo. Comentários do Reddit. Comentário 1. Então, os homens que te adoravam seguiram com suas vidas, encontraram felicidade e estabilidade. E você está irritada porque eles não colocaram a própria vida em pausa durante 10 anos caso você decidisse voltar a prestar atenção neles. O nível de egocentrismo é astronômico. Resposta da OP. Não se trata de egocentrismo, trata-se de lógica. Se alguém é a melhor opção, por que se conformar com menos? Eles não seguiram em frente, eles desistiram. Escolheram o caminho fácil em vez de esperar pela verdadeira grandeza. A felicidade deles não é real, é um prêmio de consolação. Comentário 2. Você se descreveu como fogos de artifício e a eles como uma fogueira. Os fogos de artifício são emocionantes por 5 minutos, mas queimam rápido e não deixam nada. Uma fogueira dá calor a noite inteira. Eles não se tornaram entediantes, apenas buscaram alguém que não os deixasse congelando depois do espetáculo. Comentário 3. A esposa de Lucas não é insegura. É inteligente. Ela viu sua mensagem exatamente pelo que era. A tentativa de uma mulher narcisista de voltar para a vida do marido porque seu carrossel pessoal parou de girar. Ela fez o que qualquer mulher em um relacionamento sério faria. Proteger sua família. Resposta da OP. Proteger a família de um cumprimento amistoso. Por favor, se a relação deles fosse tão sólida, minha mensagem teria sido uma anedota divertida no jantar. A reação dela demonstra que sabe que o marido se conformou, e isso a apavora. Ela não tem medo de mim, tem medo da verdade que eu represento. Atualização. Já passou um mês desde que escrevi minha publicação original. Um mês de reflexões, de conversas com as poucas amigas que ainda entendem meu ponto de vista e de observar o mundo com uma clareza nova e deprimente. Os comentários que recebi em sua maioria só confirmaram minha tese. Vivemos em uma sociedade que tem pânico de mulheres que conhecem seu valor. Fui chamada de egocêntrica, narcisista. Todas as palavras usadas para silenciar uma mulher que não se desculpa pelos seus padrões. Decidi que não ia desistir. Samuel e Lucas eram apenas 2 exemplos. Talvez fossem os mais fracos, os que se conformaram mais rápido. Eu precisava de um último dado, uma última prova para confirmar se ainda existia algum homem bom e corajoso no mundo. E só havia uma pessoa que podia ser essa prova, David. David era diferente. Não era um admirador silencioso como Samuel, nem um romântico intelectual como Lucas. David era meu igual em espírito. Era aventureiro, carismático e ferozmente independente.
Tivemos uma conexão intensa na universidade. Uma daquelas relações que nunca são definidas, mas que são carregadas de tensão. Nunca funcionou porque nós dois éramos selvagens demais, centrados demais em nossas próprias aventuras. Eu deixei ir porque, naquela época, a ideia de me prender mesmo a alguém tão fascinante quanto ele era impensável. Mas sempre imaginei que nossos caminhos se cruzariam novamente quando estivéssemos prontos. Encontrei-o vivendo em outra cidade por meio de um amigo em comum. Consegui seu número e com um nó no estômago liguei. Não mandei mensagem, liguei. Queria que ele ouvisse minha voz. Surpreendentemente ele atendeu, e a conversa foi incrível. Foi como se o tempo não tivesse passado. Rimos, lembramos de histórias, falamos sobre nossas viagens. Ele tinha passado 3 anos vivendo no Sudeste Asiático. Havia montado seu próprio negócio de importação. Era o mesmo David, mas mais maduro, mais estável. Senti uma onda de esperança tão forte que quase me fez chorar. Ele era o único, o que não tinha se conformado. Depois de 1 hora de conversa leve, disse que estaria na cidade dele a trabalho na semana seguinte. Uma pequena mentira. Perguntei se ele gostaria de jantar. A voz dele mudou. Houve uma pausa e então ele disse, eu adoraria, mas como amigos. Estou noivo. Vamos nos casar na primavera. O chão desapareceu sob meus pés. Noivo. A palavra soou absurda. Impossível. David, o homem que um dia disse que o casamento era uma jaula para a alma. Perguntei sobre ela, é claro, fingindo um entusiasmo que não sentia. Ele me disse que ela era advogada de direitos humanos, que a conheceu enquanto trabalhava como voluntário na Tailândia. Disse que ela o acalmava, que lhe dava um propósito além de si mesmo. Terminei a ligação com frases vazias de felicitação. Depois desliguei e fiquei olhando para a parede em silêncio por muito tempo, e então entendi tudo com uma clareza ofuscante. O problema não são os homens, o problema são as outras mulheres. Essas mulheres seguras, previsíveis, essas advogadas de direitos humanos e namoradas de colégio. Elas travaram uma guerra silenciosa. Identificaram os homens de alto potencial, os bons, e os capturaram antes que pudessem alcançar seu máximo esplendor. Oferecem estabilidade e uma vida fácil em troca da liberdade e da ambição deles. São domadoras de leões, pegam homens selvagens e fascinantes e os transformam em gatos domésticos. E quando mulheres como eu, as que realmente merecem esses homens, finalmente estamos prontas para eles, já é tarde demais. Eles foram neutralizados. Não fui rejeitada por Samuel, Lucas ou David. Fui sabotada por Sarah, pela noiva de David e pelas mulheres que chegaram antes e levaram o que havia de melhor. Sinto como se tivesse chegado a uma festa incrível justamente quando estavam limpando e tudo que restava eram migalhas e garrafas vazias. Não é justo. Eu joguei o jogo longo e elas trapacearam. Atualização final. Depois da ligação com David, entrei em um tipo de apatia. Parei de procurar, parei de analisar. Simplesmente aceitei a sombria realidade de que meu futuro tinha sido roubado. Passei as semanas seguintes em uma rotina monótona. Trabalho, academia, jantares solitários. Eu me sentia como um fantasma na minha própria vida. O evento final, o que me empurrou a escrever isto, não foi dramático, foi pequeno, mundano e por isso devastador. No sábado passado, decidi sair da minha caverna de autopiedade e ir ao mercado de agricultores local. Precisava de ar fresco, precisava ver gente, ainda que à distância. Estava examinando alguns tomates quando ouvi uma risada familiar, uma risada suave e genuína que eu não escutava havia 10 anos. Virei-me e lá estava ele. Samuel não estava sozinho. Ao lado dele, segurando uma cesta de verduras, havia uma mulher. Ela era bonita de um jeito natural e discreto. Não usava muita maquiagem. O cabelo preso em um rabo de cavalo bagunçado, botas de trilha. Parecia confortável. Em paz. Eles riam de algo que ela tinha dito. Ele a olhava com uma expressão que reconheci na mesma hora. Era o mesmo olhar de adoração absoluta que um dia foi direcionado a mim, mas diferente, mais profundo, mais tranquilo. Não era a adoração insegura de um garoto universitário. Era o olhar de um homem que encontrou seu lar. Fiquei paralisada, meio escondida atrás de um bancal de maçãs. Ela passou um pêssego para ele cheirar. Ele cheirou e depois lhe deu um beijo rápido na testa. Foi um gesto tão íntimo, tão natural que senti uma pontada de algo que não era raiva nem ciúmes. Era uma sensação de perda profunda, como ver um navio partir rumo a uma terra para a qual eu nunca terei visto. Naquele momento, vi toda a minha vida de fora. Vi a garota de 20 anos que rejeitou um homem bom porque buscava fogos de artifício, e vi a mulher de 35 sozinha em um mercado, observando esse mesmo homem construir uma fogueira quente e constante com outra pessoa. Virei-me e fui embora antes que eles me vissem. Caminhei para casa de mãos vazias e no caminho, minha tristeza se endureceu e cristalizou em uma verdade final. Meu erro não foi aproveitar minha juventude. Meu erro não foi ter padrões altos. Meu erro foi interpretar o jogo de maneira fundamentalmente errada. Eu achava que a vida era uma corrida e que eu estava na frente, acumulando experiências enquanto os outros ficavam para trás. Mas não era uma corrida, era um jogo de cadeiras. E enquanto eu dançava e girava, aproveitando a música, uma a uma, as cadeiras foram sendo ocupadas. A música finalmente parou, e eu sou a única que ficou de pé. Não há ninguém a quem culpar de verdade. Não eles por se sentarem, não as outras mulheres pelas cadeiras. Talvez a única culpa seja minha por ter acreditado que a música tocaria para sempre. Agora o salão está em silêncio, todos já foram para casa, e eu preciso aprender a viver nesse silêncio. Pessoas como Samuel não se tornaram entediantes ou fracas. Simplesmente encontraram uma música diferente, uma melodia mais tranquila que eu, na minha juventude barulhenta, nunca parei para ouvir, e que agora já não consigo mais escutar.